Você já sentiu o peso de um segredo que queima o peito, mas ao mesmo tempo faz o coração disparar? Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma noite de histórias que mexem com a alma e agitam o coração. Aqui, no nosso cantinho de emoções, eu trago a vocês um conto cheio de paixão, conflitos e segredos que vão fazer vocês grudarem no fone até o último segundo. Se vocês amam histórias que tocam fundo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos juntos mergulhar nesse drama que promete abalar as estruturas de uma pequena cidade no interior do Brasil. Então, peguem um café, ajeitem-se na cadeira e venham comigo descobrir o que o destino reserva para os corações inquietos. No coração de uma cidadezinha, às margens do rio São Francisco, onde o sol escaldante beija os canaviais e faz as folhas dançarem como ondas em um mar verde, vivia Mariana, uma mulher de 28 anos com cabelos castanhos longos e brilhantes, que caíam como uma cascata sobre os ombros, e olhos castanhos tão profundos que pareciam guardar os segredos do rio. Mariana era a personificação da beleza simples do interior. Sua pele, levemente bronzeada pelo trabalho sob o sol, reluzia com a vitalidade de quem cresceu entre a terra vermelha e o cheiro doce da cana-de-açúcar. Alta, com curvas suaves, que o vestido leve de algodão desenhava com delicadeza, ela era o tipo de mulher que fazia os homens virarem a cabeça no mercado e as mulheres sussurrarem elogios com um toque de inveja. Mariana era costureira, uma das melhores da região. Sua pequena loja, montada na esquina do mercado municipal, era um ponto de encontro para as conversas animadas dos moradores. O zumbido constante da máquina de costura misturava-se ao burburinho das vozes, às risadas das crianças correndo entre as barracas e ao canto dos pássaros que pousavam nos telhados de zinco. Vestidos de chita para as festas juninas, saias rodadas para as moças da cidade, até os delicados bordados para as noivas que sonhavam com o dia do casamento. Suas mãos, finas e ágeis, moviam-se como se dançassem, transformando pedaços de tecido em obras de arte. Mariana, você tem mãos de fada, dizia Dona Clara, a vendedora de frutas, enquanto admirava um vestido que parecia flutuar como uma nuvem. E Mariana sorria, aquele sorriso que iluminava o mercado, como se o sol tivesse decidido fazer morada em seus lábios. Mas por trás daquele sorriso havia um vazio que ninguém via. Mariana cresceu naquela cidadezinha, entre os canaviais e as margens do rio, onde as tardes eram longas e o vento trazia o cheiro úmido da terra. Desde pequena, ela corria descalça pelos caminhos de terra, mergulhava nas águas mornas do São Francisco e, aos 23 anos, porém, seu destino foi traçado por uma promessa antiga entre famílias, uma tradição que ainda pesava como uma corrente invisível naquele canto do Brasil. Ela se casou com João, um marceneiro de 33 anos, dono de uma oficina modesta na entrada da cidade. João era um homem de presença imponente, alto, quase 1,80 metros, com ombros largos e braços fortes, esculpidos pelo trabalho pesado com madeira. Sua pele, morena e áspera como a casca das árvores que ele moldava, carregava as marcas de anos sob o sol e o esforço. O rosto, de traços duros, tinha uma beleza rústica, com olhos castanhos que raramente se abriam para além do necessário. Ele era trabalhador, honesto, o tipo de homem que acordava antes do sol nascer para lixar tábuas e voltar ao anoitecer, com o bolso cheio de notas suadas, prontas para sustentar a casa. João era bom, ninguém podia negar. Ele tratava Mariana com respeito, nunca levantava a voz, um pedaço de queijo fresco, uma flor colhida no caminho ou um punhado de goiabas maduras. Mas, apesar de tudo, Mariana não o amava. O casamento deles não nasceu do fogo da paixão, mas de um acordo selado pelos pais, como se fosse um contrato escrito na terra vermelha da cidade. É assim que as coisas são por aqui, dizia a mãe de Mariana enquanto ajeitava o véu de noiva na cabeça da filha anos atrás. Você vai aprender a gostar dele. Mas o coração de Mariana não aprendeu. Ela tentava dia após dia encontrar em João algo que fizesse seu peito vibrar, mas ele era como uma árvore firme e silenciosa. Confiável, mas incapaz de mexer com as emoções dela. As noites ao lado de João eram as mais difíceis.
Quando o sol se punha e a cidade se aquietava, Mariana deitava na cama simples de madeira que ele mesmo construíra, sentindo o vazio crescer dentro dela. João, cansado do dia de trabalho, muitas vezes adormecia rapidamente quando havia momentos de intimidade. Eram breves, quase mecânicos, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação. Mariana, com o corpo jovem e cheio de vida, ansiava por algo mais. Um toque que a fizesse estremecer, um olhar que a envolvesse, uma conexão que a levasse para além das paredes de taipa da casa. Mas João, com suas mãos calejadas e seu jeito prático, não parecia entender o que ela precisava. Ele é bom, mas não é o que meu coração quer, pensava Mariana enquanto olhava o teto, ouvindo o ronco suave do marido ao seu lado. No mercado, os comentários sobre Mariana eram constantes. Essa menina é um raio de sol. Como pode ser tão linda e tão humilde? Dizia Dona Zélia, a dona da barraca de peixes, enquanto Mariana passava com um rolo de tecido debaixo do braço. Se eu fosse homem, não tirava os olhos dela, brincava. E Mariana ria, mas por dentro sentia um peso. Ela sabia que era admirada, que seu corpo moldado pelas curvas suaves, sua cintura fina, os quadris arredondados e o jeito de caminhar com a leveza de quem dança ao ritmo do vento, faziam dela o assunto das conversas. Mas João parecia não notar. Ele a tratava com carinho, mas sem paixão, como se a beleza dela fosse apenas um detalhe sem importância. A cidade inteira parecia saber da história de Mariana e João, mas ninguém imaginava o que se passava em seu coração. Ela carregava um segredo que nem mesmo confessava a si mesma, a vontade de sentir algo maior, algo que a fizesse viva de novo. Enquanto costurava, seus pensamentos vagavam para além dos canaviais, para um tempo em que ela era apenas uma menina correndo pelas margens do rio, livre e cheia de sonhos. Naquelas tardes quentes, ela dividia risadas e aventuras com Lucas, seu amigo de infância. Eles roubavam mangas dos quintais vizinhos, mergulhavam no rio até o sol se pôr e trocavam olhares curiosos. Lucas, com seus olhos brilhantes e o sorriso travesso, era o oposto de João. Ele a fazia rir, a fazia sonhar, a fazia sentir que o mundo era maior do que a pequena cidade onde nasceram. Mas Lucas se foi. Depois do ensino fundamental, a família dele se mudou para uma cidade maior e Mariana perdeu contato com o menino que um dia foi seu melhor amigo. Ela ficou, cresceu, casou-se e tentou enterrar aquelas lembranças no fundo do coração. Mas às vezes, quando o vento soprava mais forte e trazia o cheiro do rio, ela sentia ele de novo. O menino de pele morena, cabelo bagunçado e um jeito de falar que parecia abraçar a alma. O que será que ele está fazendo agora? Pensava enquanto seus dedos guiavam a agulha pelo tecido. Mariana não pensava em trair João. Não era quem ela era. Criada com os valores rígidos da família, ela sabia que as fofocas corriam mais rápido que o rio São Francisco. E as línguas afiadas dos vizinhos não poupavam ninguém. Mas mesmo assim, o vazio dentro dela crescia como uma sombra que se espalhava sob o sol do meio-dia. Ela queria mais do que uma vida de costuras e silêncios. Queria sentir o coração bater forte, queria ser vista, desejada, amada. E, acima de tudo, queria um filho, um pedaço de vida que trouxesse cor aos seus dias cinzentos. Mas depois de 3 anos de casamento, o ventre de Mariana permanecia vazio, como os canaviais após a colheita. Naquela manhã, enquanto o sol nascia e tingia o céu de laranja, Mariana abriu a porta da sua loja no mercado. O cheiro de pão fresco e café pairava no ar, misturado ao som das conversas animadas dos vendedores. Ela ajeitou os rolos de tecido na prateleira, ligou a máquina de costura e começou. Mas quando uma brisa quente entrou pela janela, trazendo o aroma úmido do rio, seus olhos se perderam no horizonte. Ela pegou o celular, hesitou por um momento e então digitou uma mensagem para uma amiga de infância, perguntando se ela sabia algo sobre Lucas. Seu coração bateu mais forte quando enviou a mensagem, como se estivesse dando o primeiro passo em um caminho que não podia voltar atrás. Enquanto o som do celular vibrava suavemente na bancada de madeira da loja de costura, Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha,
como se o vento do Rio São Francisco tivesse invadido o pequeno espaço onde ela passava seus dias. A mensagem enviada para a amiga de infância ainda brilhava na tela e o coração dela parecia dançar ao ritmo de uma batida incerta entre a curiosidade e um medo que ela não queria nomear. Lá fora, o cheiro doce de goiabas maduras misturava-se ao aroma de café fresco, e as vozes dos vendedores ecoavam como uma canção familiar. Mas para Mariana, o mundo parecia ter desacelerado, como se cada segundo carregasse o peso de uma decisão que ela ainda não entendia completamente. Ela guardou o celular no bolso do avental, tentando se concentrar no tecido azul que deslizava sob a agulha da máquina de costura. Era um vestido simples, encomendado por uma jovem que sonhava em brilhar na próxima festa de São João. As mãos de Mariana moviam-se com precisão, traçando linhas retas e curvas suaves, mas sua mente estava longe, vagando pelas memórias de um tempo em que a vida parecia mais leve. Ela se lembrou de Lucas, do jeito como ele ria enquanto mergulhava no rio, a água refletindo o sol em seus cabelos molhados. Ele sempre tinha uma história para contar, uma piada. Você já pensou em fugir daqui, Mariana? Ele perguntou uma vez, quando eram apenas adolescentes, sentados na margem do rio, com os pés balançando na água morna. Ela riu na época, achando que era só uma brincadeira, mas agora, costurando sob a luz fraca da lâmpada, aquelas palavras pareciam carregar um significado que ela nunca considerou. A loja de Mariana era um refúgio, mas também uma prisão. As paredes de taipa, pintadas de um branco desbotado, guardavam o som monótono da máquina e os ecos das conversas dos clientes. Dona Zélia, a vendedora de peixes, apareceu na porta, equilibrando uma cesta de tainhas frescas. "Menina, você tá com a cabeça nas nuvens hoje", exclamou com um sorriso largo que revelava um dente de ouro brilhando. "Tô esperando aquele vestido para minha sobrinha, viu? Não me deixa na mão." Mariana forçou um sorriso, ajeitando uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto. "Tá quase pronto." A mulher riu, balançando a cabeça, e saiu cantarolando uma música sertaneja, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. O vazio que ela sentia não era novo, mas parecia crescer a cada dia, como uma planta que se alimentava de sua insatisfação. João era um bom marido, ninguém podia negar. Ele trabalhava duro na oficina, voltava para casa com as mãos cheias de serragem e o rosto marcado pelo cansaço, mas sempre com um olhar gentil. Na noite anterior, ele trouxera um pedaço de rapadura embrulhado em papel, um gesto simples que deveria tê-la feito sorrir. Mas quando ele a abraçou antes de dormir, com aquele toque firme mas desajeitado, Mariana sentiu apenas um frio no peito. O corpo dele, forte e quente, não conseguia aquecer a parte dela, que ansiava por algo mais profundo, algo que ela nem sabia nomear. Ela se virou na cama, fingindo estar cansada, e deixou que o sono de João preenchesse o silêncio do quarto. O desejo por um filho era o que mantinha. Ela sonhava com o dia em que ouviria risadas infantis ecoando pela casa, um pequeno par de pés correndo pelo chão de cimento. Mas após 3 anos de tentativas, o silêncio do seu ventre era como um grito que ninguém mais ouvia. João, com sua confiança de homem do interior, dizia que era apenas uma questão de tempo. "Deus sabe a hora certa, Mariana." Ele repetia enquanto lixava uma tábua na oficina, sem perceber o peso que aquelas palavras colocavam sobre os ombros dela. Ela já havia tentado conversar com ele sobre a possibilidade de algo estar errado, sugerindo uma visita ao médico, mas João ria, batendo no peito como se fosse feito de ferro. "Eu? Doente? Trabalho o dia inteiro e não canso. O problema não sou eu." E assim, a conversa morria, deixando Mariana com um nó na garganta. Naquela tarde, enquanto o sol escaldava o mercado e o calor fazia o ar parecer denso, a amiga de infância respondeu à mensagem. "Lucas, ele tá solteiro pelo que sei. Quer o número dele?" As palavras brilharam na tela do celular e Mariana sentiu o coração acelerar como se estivesse correndo descalça pelos canaviais de novo. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Escrever para Lucas parecia abrir uma porta que ela havia trancado há anos, mas a curiosidade era mais forte que o medo.
Pode mandar, digitou, quase sem pensar, e guardou o celular rapidamente, como se alguém pudesse ler seus pensamentos. Quando o número de Lucas chegou, Mariana passou o resto do dia inquieta. Ela terminou o vestido de Dona Zélia, mas errou 2 vezes o corte do tecido, algo que raramente acontecia. Cada vez que o celular vibrava com uma notificação, ela pulava, esperando que fosse ele, mesmo sem ter coragem de mandar a primeira mensagem. O mercado começou a esvaziar à medida que o sol descia. Mariana fechou a loja, pendurando o avental na parede, e caminhou lentamente para casa, sentindo o peso do celular no bolso como se fosse uma pedra. A ideia de falar com Lucas a enchia de uma mistura de excitação e culpa, como se ela estivesse traindo João apenas por pensar nele. Chegando em casa, encontrou João sentado na varanda, com uma xícara de café na mão e o olhar perdido no horizonte. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso simples que não pedia nada em troca. Dia corrido? Perguntou com a voz rouca do cansaço. Mariana assentiu, forçando um sorriso. Como sempre. Ela entrou na cozinha, começou a preparar o jantar, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto cortava cebolas, as lágrimas que escorriam não eram só pelo ardor. Ela pensava em Lucas, no menino que a fazia rir, no homem que ele poderia ter se tornado. E, acima de tudo, naquela noite, depois que João adormeceu, Mariana pegou o celular e abriu a mensagem com o número de Lucas. Seus dedos tremiam enquanto digitava. Oi, Lucas. É a Mariana, lembra de mim? Como você tá? Ela hesitou por longos minutos, o polegar pairando sobre o botão de enviar. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo canto dos grilos lá fora e pela respiração pesada de João no quarto ao lado. Mariana fechou os olhos, imaginando o rosto de Lucas, aquele sorriso que parecia guardar um segredo só deles. Finalmente, ela apertou o botão de enviar e o som do whoosh da mensagem ecoou como um trovão em seu peito. Ela largou o celular na mesa, o coração batendo tão forte que parecia que o mundo inteiro podia ouvir. A noite estava silenciosa, exceto pelo canto insistente dos grilos e pelo leve murmúrio do rio São Francisco ao longe, como se ele sussurrasse. Ela ficou olhando para o celular sobre a mesa de madeira da cozinha, o coração ainda acelerado após enviar a mensagem para Lucas. Cada batida em seu peito parecia ecoar no vazio da casa, onde João dormia profundamente no quarto ao lado, alheio ao turbilhão que agitava a mente da esposa. A tela do celular permaneceu escura, sem resposta, e Mariana sentiu uma mistura de alívio e ansiedade, como se tivesse jogado uma pedra no rio e agora esperasse as ondas voltarem. Ela se levantou, caminhando descalça pelo chão frio de cimento, e foi até a janela, onde a brisa morna da noite acariciava seu rosto. O céu estava cravejado de estrelas e a lua lançava um brilho prateado sobre os canaviais, como se estivesse convidando-a a confessar seus desejos mais profundos. Mariana passou a manhã seguinte na loja, mas sua concentração estava fragmentada, como um tecido mal cortado. Cada vez que o celular vibrava, quando finalmente a mensagem chegou, no meio da tarde, enquanto ela costurava uma saia de chita, seu coração deu um salto. Mariana, claro que lembro de você. Como tá a vida por aí? Tô em Petrolina, trabalhando no hospital. E tu, o que anda fazendo? As palavras de Lucas, simples e familiares, fizeram um calor subir pelo pescoço dela. Era como se o passado tivesse voltado, trazendo consigo o cheiro de mangas maduras e a sensação de liberdade que ela sentia nas tardes quentes da infância. Ela sorriu, os dedos hesitando antes de responder. Tô aqui, costurando no mercado. A vida segue, né? E tu, virou doutor importante? Ela enviou a mensagem e guardou o celular, tentando se convencer de que era só uma conversa inocente. Mas não era. Cada troca de mensagens com Lucas reacendia algo dentro dela, uma faísca que ela pensava ter apagado há anos. Eles conversaram por as vezes em que roubavam goiabas do quintal do seu Zé, as corridas descalças pelo caminho de terra, os mergulhos no rio até o sol se pôr. Você ainda sabe nadar como peixe? Lucas perguntou em uma mensagem, e Mariana riu alto, sozinha na loja, atraindo o olhar curioso de Dona Clara, que arrumava as frutas na barraca ao lado.
Você que não acompanhava meu ritmo. Ela respondeu, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Mas à medida que as mensagens continuavam, o tom mudou. Lucas perguntou sobre a vida dela e Mariana, sem saber por quê, deixou escapar uma verdade que guardava no fundo do peito. A vida é boa, mas às vezes sinto ele tão vazia, sabe? Como se faltasse algo. Lucas respondeu com cuidado, mas suas palavras carregavam uma intimidade que fez Mariana estremecer. Você mere... Ela leu a mensagem várias vezes, o coração batendo forte, como se ele estivesse ali, olhando nos olhos dela com aquele jeito que a fazia sentir vista, realmente vista. Ela queria contar mais, despejar todas as frustrações que carregava, mas a culpa a segurava. João não merecia isso. Ele era um homem bom, que trabalhava até os ombros doerem para sustentar a casa. Mas, ao mesmo tempo, ele não a fazia sentir viva. Não como Lucas fazia, mesmo estando tão longe. Enquanto isso, a rotina de Mariana seguia como um rio que corre sem mudar de curso. Ela abria a loja ao amanhecer, costurava sob o calor do meio-dia e voltava para casa ao entardecer, onde João a esperava com sua calma habitual. Ele não era de muitas palavras, mas seus gestos eram constantes. Uma xícara de café preparada para ela, uma cadeira consertada na varanda, um olhar que dizia que ele estava ali. Certa noite, enquanto comiam uma sopa de feijão em silêncio, João olhou para ela e disse: Você tá diferente, Mariana. Tá tudo bem? Ela congelou, a colher parada no ar, sentindo o peso da pergunta. Tô só cansada, mentiu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. João assentiu, aceitando a resposta sem questionar, e voltou a comer, alheio ao turbilhão que crescia dentro dela. A insatisfação de Mariana não era só com João, mas com a vida que parecia aprisioná-la. Ela queria um filho, um motivo para acordar com esperança, mas cada mês que passava sem novidade era como uma pedra a mais no peito. Ela já havia sugerido a João que procurassem um médico, mas ele sempre ria, dizendo que era só uma questão de paciência. A natureza sabe o que faz, ele dizia, enquanto martelava uma tábua na oficina. Mas Mariana não estava tão certa. Ela sentia que algo estava errado, e a ideia de continuar vivendo na... Foi então que, numa tarde abafada, enquanto costurava um vestido de noiva, ela tomou uma decisão. Pegou o celular e escreveu para Lucas: Você já atendeu alguém com problema para ter filho? Quero saber como funciona isso no hospital. A mensagem era prática, quase profissional, mas por trás dela havia uma intenção que Mariana mal admitia para si mesma. Lucas respondeu rápido: Claro, a gente vê muitos casos assim. Quer conversar sobre isso? Posso te explicar como funciona. Ele sugeriu que se encontrassem no hospital em Petrolina, onde ele trabalhava. É melhor conversar pessoalmente, essas coisas são delicadas. Mariana hesitou, sentindo o peso da proposta. Ir até Petrolina significava cruzar uma linha, mesmo que ela dissesse a si mesma que era só uma consulta. Mas a ideia de rever Lucas, de estar perto dele, fazia seu sangue correr mais rápido, como se o rio dentro dela tivesse ganhado força. Ela respondeu. Assim que enviou, sentiu um frio na barriga, como se tivesse mergulhado nas águas profundas do São Francisco sem saber nadar. Na sexta-feira, Mariana acordou antes do sol nascer. Ela se olhou no espelho enquanto escovava os cabelos longos, prendendo-os em um coque frouxo que deixava algumas mechas caírem sobre o pescoço. Escolheu um vestido leve de algodão, azul como o céu de verão, que abraçava suas curvas sem ser provocante. É só uma consulta, repetia para si mesma, enquanto passava um batom discreto. João já havia saído para a oficina, como sempre, deixando a casa em silêncio. Mariana pegou a bolsa, colocou o celular dentro e caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o sol da manhã aquecer sua pele. O trajeto até Petrolina era curto, mas cada quilômetro parecia ampliar a distância entre a mulher que ela era e a mulher que ela queria ser. Ao chegar ao hospital, Mariana sentiu as pernas tremerem. O lugar era grande. Ela perguntou por Lucas na recepção e uma enfermeira apontou para uma sala no fim do corredor.
Quando o viu parado ali de jaleco branco e com um sorriso que parecia iluminar o ambiente, Mariana esqueceu por um instante porque estava ali. Lucas estava diferente, mas ao mesmo tempo tão familiar. Alto, com ombros largos que o jaleco não conseguia esconder, ele tinha a pele bronzeada e um olhar que parecia enxergar além do que ela mostrava. Mariana, quanto tempo! Ele disse, com uma voz grave e quente que fez o coração dela pular. Ela sorriu, tentando esconder o nervosismo, e aceitou o abraço que ele ofereceu. O toque dele, firme mas gentil, trouxe de volta o cheiro do rio e as risadas da infância, como o tempo não tivesse passado. Enquanto se sentavam na sala de consulta, Lucas perguntou com um tom profissional, mas carinhoso. Então, me conta, o que está te preocupando? Mariana, ela começou a falar, hesitante, sobre a dificuldade de engravidar, mas logo as palavras saíram como um rio que rompe uma barragem. Ela confessou a solidão que sentia, a falta de conexão com João, a vontade de ter um filho para dar sentido à vida. Lucas ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos dela, e quando ela terminou, ele segurou sua mão por um instante, dizendo: Você não está sozinha nisso, Mariana. Vamos descobrir o que está acontecendo. O toque dele, quente e seguro, fez o corpo dela estremecer e ela percebeu que estava cruzando uma linha que não podia voltar atrás. O calor da mão de Lucas ainda parecia queimar na pele de Mariana quando ela deixou o hospital, caminhando lentamente pelo corredor branco com o coração batendo em um ritmo descompassado. Como o toque dele, tão breve, mas tão carregado de memórias, deixou-a com uma sensação que era ao mesmo tempo familiar e perigosa, como se ela estivesse pisando na beira de um precipício, atraída pela promessa de um voo, mas ciente da queda que poderia vir. Lá fora, o sol de Petrolina castigava as ruas de asfalto, e o ar quente misturava o cheiro de poeira com o doce perfume das mangueiras que ladeavam o caminho. Mariana pegou o ônibus de volta para casa, mas sua mente permaneceu na sala de consulta, revivendo cada palavra, cada olhar de Lucas. Ela sabia que o que sentia não era apenas nostalgia. Era algo mais profundo, algo que a fazia questionar tudo o que construiu nos últimos anos. De volta à cidadezinha, Mariana tentou retomar sua rotina. A loja no mercado municipal continuava a ser seu refúgio, onde o zumbido da máquina de costura abafava os... Ela passava os dias cortando tecidos, alinhavando bainhas e ouvindo as conversas animadas dos clientes que falavam sobre as chuvas que não vinham, as festas juninas que se aproximavam e os boatos que corriam soltos pela cidade. Dona Clara, sempre com um sorriso esperto, perguntou: Mariana, tá com cara de quem tá apaixonada. É o João te tratando bem, é? Mariana riu, balançando a cabeça, mas a brincadeira fez seu estômago apertar. Apaixonada? Não, ela não podia estar. Ela era uma mulher casada, com uma vida estável, um marido que todos respeitavam. Mas, por dentro, sentia uma inquietação que não explicava, como se uma parte dela estivesse acordando depois de anos adormecida. As mensagens com Lucas continuaram cada vez mais frequentes. O que começou como uma troca de lembranças leves, logo se transformou em conversas mais íntimas. Ele perguntava sobre os sonhos dela, sobre Você já pensou em como seria se a vida tivesse tomado outro rumo? Ele escreveu uma noite, enquanto Mariana estava sentada na varanda com o céu estrelado refletindo no rio ao longe. Ela hesitou antes de responder, sentindo o peso de cada palavra. Às vezes penso, mas a vida não pergunta o que a gente quer, né? Lucas respondeu com um emoji de sorriso, seguido de: Talvez a gente possa perguntar para ela. Aquelas palavras, tão simples, acenderam uma chama em Mariana, uma mistura de esperança e culpa que a fazia sentir viva, mas também perdida. Enquanto isso, a vida com João seguia como uma dança lenta e previsível. Ele continuava trazendo pequenos gestos de carinho. Uma cesta de laranjas, uma tábua nova para a cozinha, mas Mariana não conseguia se conectar a ele. As noites ao seu lado eram um lembrete constante do que faltava. Quando ele a abraçava, com aquele toque firme, mas desajeitado, ela se pegava em... Era Lucas que ocupava seus pensamentos, com sua voz grave, seu jeito de falar que parecia entender cada canto escondido da alma dela. Ela tentava afastar essas ideias, dizendo a si mesma que era só saudade do passado, mas a verdade era mais difícil de ignorar.
Ela queria mais do que João podia oferecer, mais do que a vida que a cidade havia traçado para ela. O desejo de ter um filho continuava a ser o fio que a prendia à realidade. Mariana sonhava com um bebê nos braços, com risadas enchendo a casa, com algo que desse sentido aos dias que pareciam se repetir sem fim. Mas os meses passavam e nada mudava. João, com sua confiança inabalável, continuava a dizer que era só esperar, mas Mariana não podia mais se contentar com promessas vagas. A consulta com Lucas havia confirmado o que ela temia. Ela estava saudável, com todas as condições para ser mãe. O problema, então, deveria estar com João, mas ele se recusava a considerar a ideia. Não preciso de médico para me dizer isso, ele disse rindo enquanto lixava uma tábua na oficina. Ela sorriu por fora, mas por dentro sentia um vazio que crescia como uma sombra ao entardecer. Foi numa tarde abafada, enquanto costurava um vestido de noiva com rendas delicadas, que uma ideia ousada cruzou a mente de Mariana. Ela parou a máquina de costura, as mãos congeladas sobre o tecido, como se o pensamento tivesse parado o tempo. E se Lucas pudesse ajudá-la a ter o filho que ela tanto queria? Não com médicos ou procedimentos caros, mas de uma forma mais pessoal. A ideia era tão absurda que a fez corar sozinha, mas também tão tentadora que não conseguia tirá-la da cabeça. Lucas era saudável, inteligente, alguém em quem ela confiava desde a infância. E, acima de tudo, ele a fazia sentir algo que João nunca conseguiu. Ela tentou afastar o pensamento, mas à noite, quando pegou o celular e viu uma nova mensagem de Lucas, saudade de conversar com você olhando nos olhos, a ideia voltou com mais força. Mariana passou dias lutando contra aquele pensamento. Ela costurava com menos precisão, derrubava alfinetes, esquecia pedidos dos clientes. Dona Zélia, ao passar pela loja, brincou. Menina, tá com a cabeça nas estrelas. O que tá te distraindo tanto? Mariana riu, disfarçando, mas por dentro sentia o peso de um segredo que ainda nem existia. Ela não podia contar a ninguém, nem mesmo a si mesma, o que estava considerando. Mas a solidão do casamento, a falta de conexão com João e a lembrança do toque de Lucas no hospital a puxavam como uma correnteza. Ela queria um filho, sim, mas também queria sentir algo verdadeiro, mesmo que fosse por um momento. Depois de uma semana de mensagens cada vez... Numa noite em que João estava na oficina até mais tarde, trabalhando em uma encomenda, ela escreveu para Lucas. Quero te encontrar de novo. Não no hospital, em algum lugar mais reservado. Ela enviou a mensagem com o coração na garganta, sabendo que estava cruzando uma linha que não podia voltar atrás. Lucas respondeu minutos depois. Tem um hotelzinho discreto na saída de Petrolina. Posso te encontrar lá na quinta, à tarde. Me diz se tá bem para você. Mariana leu a mensagem várias vezes, sentindo o calor subir pelo rosto. Ela sabia que quinta-feira era o dia em que João ficava na oficina até o anoitecer, e que ela poderia inventar uma desculpa, uma entrega de tecido, uma visita a uma amiga. Tá bem, me manda o endereço, ela respondeu, as mãos tremendo. Na quinta-feira, Mariana acordou com o estômago embrulhado. Ela passou a manhã na loja, tentando se concentrar, mas cada ponto que dava, quando o relógio marcou meio-dia, ela fechou a loja mais cedo, dizendo a Dona Clara que precisava resolver um assunto em Petrolina. Vestiu uma saia leve de linho e uma blusa que realçava a curva suave do colo, sentindo-se ao mesmo tempo poderosa e vulnerável. Antes de sair, olhou-se no espelho da loja, ajustando uma mecha de cabelo que caía sobre o ombro. É só uma conversa. Mentiu para si mesma, mas o brilho nos olhos traía a verdade. Pegou a bolsa, respirou fundo e caminhou até o ponto de ônibus, com o endereço do hotelzinho gravado na mente e o coração batendo como as asas de um pássaro prestes a voar. O sol da tarde queimava a estrada de terra que levava ao hotelzinho na saída de Petrolina, e Mariana, ao descer do ônibus, sentiu o calor subir não apenas pela pele, mas por dentro. Como se cada passo em direção ao encontro com Lucas
A bolsa pendurada no ombro parecia pesar mais do que o normal, carregando não apenas o celular e algumas moedas, mas também o segredo que ela ainda não ousava nomear. O hotel, uma construção modesta de paredes brancas e telhado baixo, escondia-se entre mangueiras frondosas, quase invisível para quem passava pela estrada. Mariana ajustou a blusa, sentindo o tecido leve roçar contra a pele, e respirou fundo antes de cruzar o portão. O som dos pássaros e o zumbido distante de um motor criavam uma cortina de normalidade. Mas, para ela, o mundo parecia suspenso, como se cada movimento fosse desenhado em câmera lenta. Ao entrar no saguão pequeno e iluminado por uma luz amarelada, Mariana viu Lucas esperando perto da recepção. Ele usava uma camisa simples de linho, as mangas dobradas até os cotovelos. O sorriso dele, ao vê-la, era o mesmo que ela lembrava das tardes às margens do Rio São Francisco, mas agora carregava uma intensidade nova, um brilho que fazia o coração dela disparar. "Você veio?" ele disse, com a voz grave e um toque de surpresa, como se duvidasse que ela realmente apareceria. Mariana sorriu, tentando esconder o nervosismo que fazia suas mãos tremerem. "Eu disse que vinha, não disse?" respondeu com um tom que queria soar leve, mas que traía a tempestade dentro dela. Lucas gesticulou para que ela o seguisse, e os dois subiram as escadas estreitas até um quarto no segundo andar, onde a privacidade era garantida por cortinas pesadas e uma porta que se fechava com um clique suave. O quarto era simples, com uma cama de lençóis brancos, uma cadeira de madeira e uma janela que dava para o verde dos canaviais ao longe. Mariana ficou parada perto. Lucas fechou a cortina, deixando a luz do sol filtrada em tons dourados, e se aproximou dela. "Você tá bem?" perguntou com uma suavidade que parecia envolver cada palavra. Ela assentiu, mas seus olhos desviaram para o chão, incapazes de sustentar o olhar dele. "É estranho estar aqui", admitiu, a voz quase um sussurro. "Mas eu precisava te ver." Lucas se aproximou mais, o espaço entre eles diminuindo até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. "Eu também, Mariana. Desde aquele dia no hospital, não parei de pensar em você." As palavras dele foram como um vento quente que soprou sobre as brasas que Mariana carregava no peito. Ela levantou o rosto e o olhar deles se encontrou, carregado de memórias e desejos não ditos. Lucas estendeu a mão, tocando levemente o braço dela, e aquele simples contato fez a pele de Mariana arrepiar, como se uma corrente... "Você tá tão linda!" ele murmurou, os dedos deslizando suavemente até o ombro dela, traçando o contorno da clavícula com uma delicadeza que a fez prender a respiração. Mariana sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e excitação que a fazia querer fugir, e ao mesmo tempo se entregar. "Lucas, isso é errado", disse, mas sua voz não tinha convicção e seus olhos traíam a verdade que ela tentava esconder. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se, o rosto tão perto que ela podia sentir o hálito quente dele contra sua pele. "Se é errado, por que parece tão certo?" ele sussurrou, antes de encostar os lábios no pescoço dela, um toque leve que enviou ondas de calor pelo corpo de Mariana. Ela fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação, como se estivesse mergulhando nas águas mornas do rio que conhecia tão bem. O toque de Lucas era diferente de tudo o que ela conhecia com João. Era cuidadoso, mas cheio de intenção. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, puxando-a para mais perto, e Mariana sentiu o corpo responder, as pernas amolecendo enquanto se apoiava nos ombros dele, fortes e firmes sob a camisa. O quarto parecia encolher, o mundo reduzido ao espaço entre eles. Mariana deixou que Lucas a guiasse até a cama, os movimentos lentos, como se ambos quisessem prolongar cada segundo. Ele desabotoou a blusa dela com cuidado, revelando a pele macia que brilhava sob a luz suave. "Você é como o rio, Mariana", ele disse, a voz rouca. "Linda, cheia de vida, impossível de resistir." Ela sorriu, um sorriso tímido que escondia o fogo que crescia dentro dela. Quando os lábios dele encontraram os dela, foi como se o tempo parasse, e tudo o que restava era o ritmo dos corações batendo juntos,
o calor dos corpos que se aproximavam, a promessa de algo que ela havia desejado por tanto tempo. Eles se moveram em uma dança silenciosa. Lucas era paciente, mas firme, guiando-a com uma segurança que a fazia sentir-se desejada, vista, viva. Mariana se entregou, os dedos entrelaçados nos cabelos dele, o corpo respondendo a cada movimento como se fosse a primeira vez que sentia algo tão intenso. A conexão entre eles não era apenas física. Era como se todas as risadas da infância, todas as conversas ao pé do rio, tivessem convergido para aquele momento onde não havia culpa, apenas a verdade do que sentiam. Quando alcançaram o ápice, Mariana deixou escapar um suspiro, os braços apertando Lucas com força, como se temesse que ele desaparecesse. Ele a segurou, os corpos ainda entrelaçados, e sussurrou contra o ouvido dela. Você tá bem, Mariana? Ela abriu os olhos, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Tô, respondeu a voz trêmula, mas com um traço de certeza. E agora? Lucas acariciou o rosto dela, os dedos traçando o contorno do queixo. Mariana ficou em silêncio, o peso da realidade voltando aos poucos. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo, mas por enquanto só queria ficar ali, sentindo o calor do corpo dele contra o seu, o som da respiração dele misturando-se ao canto dos pássaros lá fora. Eles se deitaram lado a lado, as mãos entrelaçadas, e Mariana olhou para o teto, onde a luz dourada desenhava sombras suaves, como se o próprio quarto estivesse conspirando para guardar seu segredo. As sombras douradas que dançavam no teto do quarto do hotel começaram a se dissipar quando o sol se pôs, dando lugar a uma penumbra suave que envolvia Mariana e Lucas enquanto permaneciam deitados, as mãos ainda entrelaçadas, o silêncio entre eles carregado de uma intimidade que parecia ao mesmo tempo frágil e inquebrável. O canto dos pássaros lá fora diminuíra, substituído pelo murmúrio de um... Mariana sentia o coração desacelerar, mas uma nova onda de emoções começava a surgir, como as águas do Rio São Francisco que sobem lentamente após a chuva. Ela virou o rosto para Lucas, que a observava com um olhar calmo, mas profundo, como se tentasse ler os pensamentos que ela ainda não conseguia expressar. Eu não sei o que vem agora. Ela murmurou, a voz baixa, quase abafada pelo peso da realidade, que começava a se infiltrar no quarto. Lucas acariciou o dorso da mão dela com o polegar, um gesto simples que trouxe um calor reconfortante. A gente não precisa decidir tudo hoje, ele disse com um tom que misturava ternura e cautela. Mas, Mariana, se alguma coisa mudar, se você... Ele hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Se você ficar grávida, o que você vai fazer? A pergunta pairou no ar, pesada como a umidade do entardecer. Mariana fechou os olhos por um... Ela queria um filho, mais do que qualquer coisa, mas a ideia de carregar um segredo tão grande a fazia estremecer. Vou criar meu filho, respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Não importa como. Lucas assentiu sem pressionar, mas o silêncio que seguiu dizia mais do que qualquer palavra. Mariana se levantou, ajustando a blusa com gestos rápidos, como se precisasse se ancorar na realidade. O quarto, que momentos antes parecia um refúgio, agora a sufocava com o peso do que havia feito. Ela caminhou até a janela, entreabrindo a cortina para deixar entrar um fio de luz. O céu estava tingido de roxo e de laranja, um pôr do sol que parecia incendiar os canaviais ao longe. Lucas se aproximou por trás, sem tocá-la, mas tão perto que ela podia sentir a presença dele. Você tá com medo? Perguntou, a voz suave como o vento que entrava pela janela. Mariana riu, um riso curto e nervoso. Medo? Talvez. Mas também tô viva. Ele sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos, como se ele soubesse que o que haviam feito não terminaria naquele quarto. Os encontros com Lucas continuaram, sempre em segredo, sempre com o cuidado de quem sabe que está pisando em terreno perigoso. Eles se encontravam no mesmo hotelzinho, em tardes em que João estava ocupado na oficina e o mercado municipal dava a Mariana a desculpa perfeita para sair da cidade.
Cada encontro era como uma fuga, um momento em que ela podia ser mais do que a costureira dedicada, mais do que a esposa de João. Lucas a fazia rir, a fazia sentir desejada, com seus toques que pareciam conhecer cada curva do corpo dela, cada canto da alma que ela mantinha escondido. Mas a cada vez que voltava para casa, o peso da culpa crescia. Ela olhava para João, que continuava a trazer pequenos presentes, uma jarra de barro nova, um cacho de bananas maduras, e sentia o coração apertar. Ele não merecia isso. Semanas depois, a suspeita que ela carregava se confirmou. Uma manhã, enquanto arrumava a loja, sentiu um leve enjoo que não explicava. No fundo, ela sabia o que era, mas comprou um teste na farmácia de Petrolina, longe dos olhos curiosos da cidadezinha. Quando as duas linhas apareceram no teste, Mariana ficou olhando para elas, sentada no chão do banheiro da loja, com uma mistura de alegria e pavor. Ela estava grávida. O sonho que perseguia há anos agora era real, mas vinha com um segredo que a queimava por dentro. Ela pensou em Lucas, no calor dos encontros, na promessa que aquele filho representava, mas também pensou em João, no homem que confiava nela sem questionar. Mariana decidiu não contar a Lucas imediatamente. Ela precisava de tempo para processar, para decidir como lidaria com aquilo. Nos meses que se seguiram, ela deixou os encontros com Lucas diminuírem. Ele respeitou, mas as mensagens dele continuavam a chegar, cheias de uma saudade que a fazia vacilar. Enquanto isso, ela começou a tecer uma mentira para João. Acho que Deus finalmente ouviu nossas preces, disse a ele numa noite enquanto comiam juntos na varanda. João, com os olhos brilhando de surpresa, a abraçou com uma força que ela não sentia há anos. Um filho, Mariana, de verdade? Ele riu, um som tão puro que fez o coração dela doer. A família dele, especialmente a sogra, Dona Lúcia, ficou extasiada, trazendo cestas de frutas e prometendo ajudar com o bebê. Quando o bebê nasceu, um menino forte e saudável, que Mariana batizou de Pedro, a cidade inteira pareceu celebrar. Dona Clara trouxe um bolo de milho, Dona Zélia ofereceu um par de sapatinhos de crochê e a casa de Mariana se encheu de risos e visitas. Pedro tinha olhos castanhos profundos e um sorriso. João, orgulhoso, carregava o filho nos braços como se fosse um troféu, sem nunca desconfiar da verdade. Mas enquanto a cidade festejava, Mariana sentia o segredo crescer dentro dela, como uma correnteza que ameaça romper uma barragem. As fofocas, porém, são como o vento no interior. Ninguém sabe de onde vem, mas elas sempre encontram um caminho. Uma tarde, enquanto Mariana costurava na loja, Dona Clara entrou com um olhar desconfiado. Menina, estão dizendo por aí que você anda muito em Petrolina. Tem gente de olho, sabia? Mariana riu, tentando disfarçar o frio que subiu pela espinha. É só para comprar tecido, Dona Clara. O que mais seria? Mas a semente da dúvida já estava plantada, e Mariana sabia que, em uma cidade pequena, os segredos nunca ficam enterrados por muito tempo. Ela começou a perceber olhares curiosos no mercado, sussurros que paravam quando ela se aproximava. O peso da culpa, que antes era apenas um murmúrio. Uma noite, enquanto João dormia com Pedro no colo, Mariana pegou o celular e viu uma mensagem antiga de Lucas que não havia apagado. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, Mariana. Ela sentiu um aperto no peito, uma mistura de saudade e medo. Sabia que precisava proteger sua família, mas também sabia que o que sentia por Lucas não desapareceria tão facilmente. Com as mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo de mensagens, hesitando entre apagar tudo ou responder. O som suave da respiração de Pedro enchia a sala e Mariana fechou os olhos, tentando encontrar um caminho entre o que queria e o que devia fazer. A respiração tranquila de Pedro, aninhado no colo de João, parecia um contraste cruel com o turbilhão que agitava o peito de Mariana enquanto ela encarava a tela do celular, com os dedos. A luz suave da lamparina na sala desenhava sombras oscilantes nas paredes de taipa, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante de um sapo às margens do rio São Francisco. Mariana fechou o aplicativo de mensagens com um suspiro,
como se pudesse trancar seus sentimentos junto com aquelas palavras. Ela se levantou, caminhando até a varanda, onde o ar fresco da noite trouxe o cheiro doce dos canaviais misturado ao perfume úmido da terra. Mas nem mesmo a brisa conseguia aliviar o peso que crescia dentro dela, como uma tempestade que se forma lentamente no horizonte. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada entre a alegria de ser mãe e o medo de que seu segredo viesse à tona. Pedro, com seus olhos castanhos brilhantes e bochechas rechonchudas, era o centro da casa. João, que antes era reservado, ele construía brinquedos de madeira para o filho, cantarolava músicas sertanejas enquanto o embalava e até sorria mais, algo que Mariana raramente via antes. "Esse menino é nossa luz, Mariana", ele disse numa manhã, enquanto segurava Pedro no colo, os olhos brilhando de orgulho. Ela assentiu, forçando um sorriso, mas por dentro sentia uma faca afiada de culpa cortando seu coração. Cada vez que João beijava a testa de Pedro, ela via o rosto de Lucas nos traços do menino, uma semelhança que era ao mesmo tempo um presente e uma ameaça. No mercado, a vida continuava agitada, mas Mariana percebia as mudanças sutis ao seu redor. Os olhares de Dona Clara não eram mais apenas curiosos. Havia um brilho de desconfiança neles, como se ela estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Dona Zélia, que sempre fazia piadas sobre a beleza de Mariana, agora parecia hesitar antes de falar. "Você tá indo muito pra Petrolina, menina?", disse ela um dia, enquanto entregava um saco de peixes frescos. "Cuidado que o povo aqui fala demais." Mariana riu, tentando parecer despreocupada, mas suas mãos tremiam enquanto guardava o troco. Ela sabia que as fofocas eram como sementes jogadas ao vento. Uma hora ou outra, elas criariam raízes. Mariana tentou manter a rotina, costurando vestidos e saias com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Ela haveria parado de responder às mensagens de Lucas, mas ele ainda escrevia de vez em quando, perguntando como ela estava, se precisava de algo. Cada mensagem era como uma pedra atirada no lago calmo que ela tentava manter. "Você sumiu, Mariana? Tá tudo bem?" Ele perguntou numa tarde, enquanto ela arrumava a loja. Ela leu, mas não respondeu, apagando a mensagem. Mas a verdade era que Lucas ainda ocupava um espaço em seu coração, um espaço que João, com toda a sua bondade, nunca conseguira preencher. A tempestade que Mariana temia finalmente chegou numa noite de sexta-feira, quando o céu estava pesado com nuvens escuras e o ar cheirava a chuva. João voltou da oficina mais cedo que o normal, com o rosto sério e os ombros tensos. Ele jogou o cinto de ferramentas na mesa com um baque, o som ecoando na casa silenciosa. Mariana, que lavava a louça na cozinha, sentiu um frio na espinha ao ouvir o barulho. "Você tá bem?", perguntou, tentando manter a voz leve, mas João não respondeu de imediato. Ele pegou o celular dela, que estava sobre a mesa, e começou a mexer, os dedos movendo-se com uma urgência que ela nunca vira antes. "João, o que tá fazendo?", perguntou, secando. Ele levantou os olhos, e o olhar que deu a Mariana era uma mistura de dor e raiva, algo que ela nunca imaginara ver naquele homem calmo. "Quem é Lucas?", perguntou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Mariana congelou, sentindo o chão sumir sob seus pés. "Com um amigo de infância, respondeu, tentando manter a calma, mas a voz tremia. João jogou o celular na mesa, a tela mostrando uma mensagem antiga de Lucas que ela esquecera de apagar. "Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, Mariana." Ele riu, um som amargo que não combinava com ele. "Amigo de infância, é? Então por que ele escreve assim para minha mulher?" A discussão que se seguiu foi como uma enchente que varre tudo pelo caminho. João, que sempre fora contido, deixou a raiva falar mais alto. Ele gritou, acusando-a de traição, de desrespeito, de destruir a família que ele acreditava ter construído. "E você faz isso comigo?" Ele esbravejou, as mãos cerradas em punhos. Mariana tentou explicar, dizer que não era o que ele pensava, mas as palavras se embolavam em sua garganta. Ela chorou, implorando perdão, mas João não queria ouvir. Ele pegou o cinto de ferramentas e saiu de casa, batendo a porta com tanta força que a lamparina na sala tremeu. Mariana caiu no chão.
as lágrimas misturando-se ao som da chuva que começava a cair lá fora, pesada e implacável. Nos dias seguintes, a casa parecia um campo de batalha silencioso. João dormia no sofá, evitando olhar para Mariana. Ele ainda segurava Pedro no colo, mas seus olhos não brilhavam mais como antes. Mariana, por sua vez, sentia-se como um pássaro preso, incapaz de voar, mas também incapaz de ficar. Ela sabia que precisava contar a verdade, mas a ideia de admitir que Pedro o que diria à cidade? O que diriam Dona Lúcia, Dona Clara, Dona Zélia? As fofocas, que antes eram apenas sussurros, agora cresciam como ervas daninhas, espalhando-se pelo mercado e pelas ruas de terra. Uma semana depois, João apareceu na porta da cozinha, com o rosto cansado e os olhos vermelhos. Eu fui ao médico em Petrolina, disse a voz rouca, quase um sussurro. Mariana parou de cortar os legumes, a faca suspensa no ar. E o que ele disse? Perguntou com um nó na garganta. João baixou o olhar, as mãos apertando o encosto da cadeira. Eu não posso ter filhos, Mariana. Nunca pude. As palavras caíram como um trovão, e Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra veio. João levantou os olhos, agora cheios de uma dor que ela nunca vira antes, e perguntou: O Pedro, ele é de quem? Mariana sentiu o coração parar, as mãos tremendo enquanto segurava a faca. O som da faca caindo na tábua de madeira ecoou na cozinha como um trovão. Mas foi o silêncio que se seguiu que pareceu engolir Mariana, deixando-a suspensa em um vazio onde o tempo parou. A pergunta de João, o Pedro, ele é de quem? Pairava no ar como uma nuvem escura, carregada de uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto desenhava sombras longas no rosto de João, destacando as linhas de cansaço e dor que agora marcavam sua expressão. Mariana abriu a boca, mas as palavras se dissolveram antes mesmo de ganharem forma. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, para apagar a mágoa nos olhos dele, mas o peso da verdade a mantinha imóvel, como se seus pés estivessem presos na terra vermelha do quintal. João não esperou por uma resposta. Ele virou as costas, os ombros curvados como se carregassem o peso de uma vida inteira. O som dos passos dele se misturou ao tamborilar da chuva que ainda caía lá fora, agora mais fraca, como se o céu também estivesse cansado de tanto drama. Mariana ficou parada, as mãos agarrando a beira da pia, o coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. Ela olhou para a tábua de madeira, onde os legumes cortados pela metade pareciam zombar de sua vida partida ao meio. Pedro dormia no quarto, alheio ao caos que se formava ao seu redor. E Mariana sentiu uma pontada de alívio misturada com culpa por ele ainda ser pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Os dias que vieram depois foram como uma névoa densa, onde cada momento parecia arrastar-se lentamente. João não voltou a tocar no assunto, mas a casa, antes cheia de pequenos gestos de afeto, agora era um palco de silêncios cortantes. Ele passava os dias na oficina, voltando tarde quando segurava Pedro, fazia-o com uma ternura hesitante, como se temesse que o menino pudesse desvanecer em seus braços. Mariana, por sua vez, tentava manter a rotina, costurando na loja e cuidando do filho, mas cada ponto que dava no tecido parecia carregar o peso de sua traição. No mercado, os sussurros continuavam, agora mais ousados. Dona Clara, que antes brincava com leveza, agora lançava olhares de canto, e Dona Zélia murmurava algo sobre homens de Petrolina que fez Mariana corar e desviar o olhar. Ela sabia que precisava fazer algo, mas a ideia de contar toda a verdade a João a aterrorizava. Como explicar que Pedro, o menino que trouxe tanta alegria à família, não era dele? Como enfrentar a cidade, onde as fofocas já corriam como o vento entre os canaviais? Mas o silêncio de João era ainda pior que qualquer confronto. Ele não gritava mais, não perguntava, apenas a observava. Mariana sentia que estava perdendo não apenas o marido, mas também a si mesma, presa entre o que fizera e o que ainda queria ser.
Uma noite, enquanto embalava Pedro para dormir, Mariana ouviu o som da porta da frente se abrindo. João entrou, o rosto cansado, mas com uma expressão diferente, menos dura, como se algo dentro dele tivesse começado a ceder. Ele se sentou na cadeira de madeira ao lado da rede onde Pedro dormia e, por um momento, os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas a respiração suave do menino. Eu pensei muito, Mariana. Ele disse finalmente, a voz baixa, quase engolida pelo canto dos grilos lá fora. Eu sei que não fui o marido que você precisava. Não sei o que aconteceu com você e esse tal de Lucas, mas sei que errei também. Mariana levantou os olhos, surpresa, sentindo o coração apertar. João, Começou. Eu fui ao médico de novo, continuou, olhando para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho na oficina. Ele confirmou, eu nunca pude ter filhos. Então, o Pedro... Ele fez uma pausa, engolindo em seco, e Mariana sentiu o estômago revirar. Ele não é meu, mas é nosso, Mariana. Eu o amo como se fosse. As palavras de João caíram sobre ela como uma chuva inesperada, lavando parte da culpa, mas trazendo também uma nova onda de confusão. Ela esperava raiva, acusações, talvez até o fim de tudo, mas não essa aceitação dolorosa e cheia de amor. Eu não quero te perder, ele disse, levantando os olhos para ela. Nem o Pedro. Me diz o que preciso fazer para consertar isso. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, quentes e silenciosas. Ela queria contar tudo, despejar a verdade sobre Lucas, sobre os encontros, mas as palavras ficaram presas, como se confessar agora fosse trair não apenas João, mas também o homem que ele estava se tornando diante dela. Eu não sei, João, murmurou a voz embargada. Mas eu não quero te machucar mais. Ele assentiu, como se aceitasse a resposta incompleta, e se levantou, caminhando até a porta da varanda. Antes de sair, virou-se e disse: Vamos tentar, Mariana, pelo Pedro. E então desapareceu na escuridão da noite, deixando-a sozinha com o peso de suas escolhas. Nos dias seguintes, Mariana tentou reconstruir o que havia sido quebrado. Ela cuidava de Pedro com uma dedicação quase obsessiva, como se cada fralda trocada, cada canção de ninar, pudesse apagar o passado. João, por sua vez, começou a passar mais tempo em casa, ajudando com pequenas tarefas, como consertar uma prateleira ou preparar o café da manhã. Ele não tocava mais no assunto de Lucas, mas Mariana sabia que a ferida ainda estava lá. Escondida, no mercado, as fofocas começaram a perder força, substituídas por novos boatos sobre a filha de Dona Zélia ou o preço do peixe. Mas Mariana sabia que o equilíbrio era frágil, como uma ponte de corda sobre o rio, pronta para ceder ao menor passo em falso. Uma tarde, enquanto costurava um vestido de festa, Mariana recebeu uma mensagem de Lucas. Você tá bem? Não me responde mais. Só quero saber se tá tudo certo. Ela olhou para o celular por longos minutos, sentindo o coração dividido entre o passado e o presente. Lucas era o fogo que a fez sentir viva, mas João era a terra firme que a sustentava agora. Ela apagou a mensagem sem responder, mas a imagem dele, os olhos profundos, o sorriso que parecia conhecer todos os seus segredos, permaneceu em sua mente, como uma música que não sai da cabeça. Enquanto dobrava o tecido, Mariana olhou pela janela da loja, onde o rio São Francisco brilhava sob o sol da tarde. Suas águas... Ela respirou fundo, tentando encontrar um caminho para reconciliar o que sentia com o que devia ser. As águas do rio São Francisco refletiam o brilho quente do sol poente, como se carregassem os segredos de Mariana em sua correnteza, escondendo-os nas profundezas onde ninguém poderia alcançá-los. Ela estava parada na janela da loja, o tecido dobrado cuidadosamente sobre a mesa, mas seus olhos não viam apenas o rio. Viam o passado, o presente e um futuro incerto que se desenhava como as nuvens que se formavam no céu. O peso do que havia feito com Lucas ainda a perseguia, mas a tentativa de reconstruir sua vida com João e Pedro dava a ela um fio de esperança, frágil como uma linha de costura, mas forte o suficiente para mantê-la de pé.
A cidadezinha continuava seu ritmo, com o mercado cheio de vozes e o cheiro doce dos canaviais invadindo as ruas. Mas Mariana sabia. Os meses que se seguiram à confissão de João foram um exercício de paciência e redenção. Ele se esforçava para ser mais presente, não apenas como pai, mas como marido. Pela primeira vez em anos, ele começou a perguntar sobre o dia dela, a ouvir suas histórias, sobre os clientes no mercado, a rir de pequenas coisas, como quando Pedro tentou comer um pedaço de goiaba com as mãos pequenas e desajeitadas. Mariana, por sua vez, tentava retribuir, cozinhando os pratos favoritos dele, sentando-se ao seu lado na varanda para tomar café ao entardecer. Era como se ambos estivessem aprendendo a dançar juntos, pisando com cuidado para não tropeçar nas feridas que ainda não haviam cicatrizado. No mercado, as fofocas sobre Mariana foram aos poucos sendo substituídas por novos assuntos. A enchente que ameaçava o rio, o preço do açúcar que subia. Dona Clara voltou a fazer suas piadas leves, e Dona Zélia trouxe um cesto de mangas como presente para Pedro, dizendo que ele era o menino mais bonito da cidade. Mariana sorria, agradecia, mas mantinha a guarda alta, sabendo que a cidade nunca esquecia completamente. Ela havia aprendido a ignorar os olhares curiosos, a manter a cabeça erguida, mas por dentro ainda carregava o medo de que a verdade sobre Pedro viesse à tona e destruísse o frágil equilíbrio que ela e João estavam construindo. Lucas não escreveu mais. Depois de meses sem resposta, ele pareceu entender que Mariana precisava de espaço. E suas mensagens cessaram. Mas em momentos de silêncio, quando ela costurava sozinha ou olhava Pedro brincar, a imagem dele voltava, o sorriso que iluminava tudo, o toque que a fazia sentir viva. Ela não o amava como amava João, com a solidez de uma vida compartilhada, mas Lucas era uma parte dela. Ela guardava esse sentimento como quem guarda uma flor seca entre as páginas de um livro, algo bonito, mas que não podia mais crescer. Um dia, enquanto varria a loja ao fim do expediente, Mariana encontrou uma fotografia antiga que havia caído de uma caixa de tecidos. Era dela e Lucas, ainda adolescentes, sentados na margem do rio, com os pés na água e sorrisos que pareciam desafiar o mundo. Ela segurou a foto por longos minutos, sentindo uma pontada no peito, mas em vez de guardá-la, decidiu jogá-la fora, deixando-a deslizar para o lixo junto com as sobras de tecido. Era um gesto pequeno, mas para Mariana significava fechar uma porta, mesmo que doesse. Ela sabia que Lucas sempre seria uma parte de sua história, mas Pedro e João eram seu presente, e ela queria lutar por isso. A relação com João não voltou a ser perfeita, mas havia um novo tipo de amor crescendo entre eles. Ele nunca mais perguntou sobre Lucas, e Mariana nunca mais mencionou o passado. Eles construíram uma rotina nova, onde as noites eram preenchidas por risadas de Pedro, histórias compartilhadas e silêncios que agora eram confortáveis, não opressivos. Dona Lúcia, a sogra, passava tardes inteiras com o neto, ensinando-o a dar os primeiros passos, e João construía brinquedos de madeira que enchiam a casa de alegria. Mariana, por sua vez, encontrava consolo na costura, transformando tecidos em vestidos que contavam histórias de esperança e renovação. Mas nas noites quietas, quando a cidade dormia e o rio cantava sua canção eterna, Mariana ainda se pegava pensando no que poderia ter sido. Ela se sentava na varanda, com uma xícara de café esfriando nas mãos, e olhava para o céu estrelado. O amor por Pedro era inquestionável, e o respeito por João crescia a cada dia, mas uma parte dela ainda se perguntava se o coração poderia encontrar paz entre o que foi e o que ainda poderia ser. Ela sabia que a vida não oferecia respostas fáceis, mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo, mesmo que fosse tortuoso. A lição que Mariana aprendeu foi dura, mas clara. O amor não é apenas paixão ou desejo. É também sacrifício, perdão e a coragem de reconstruir o que foi quebrado. Ela havia traído João, mas também havia encontrado um caminho de volta, não para apagar o passado, mas para construir algo novo sobre ele. Para os ouvintes, a história de Mariana é um lembrete. Todos cometemos erros, mas o que define quem somos é o que fazemos depois deles.
Tratem com carinho aqueles que estão ao seu lado e sejam honestos com seus próprios corações, porque os segredos como o Xianxin. Obrigado, queridos ouvintes, por embarcarem nessa história comigo. Deixem seus comentários, compartilhem suas reflexões e nos vemos na próxima. Boa noite!